E vamos a mais um Pod Mara, falando de tudo e com todos. E hoje vamos estar com a rainha do network da Europa e do mundo, Kathleen Ribeiro. Ela é chiquérrima, veio diretamente de Londres para compartilhar a sua história de vitória. Ela é poderosa, guerreira, empoderada. Ela é mãe de Pietra, esposa de Vinícius Lacerda. Isso, veio do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e está lá na Europa realizando o seu sonho de sucesso e dando palco para prestigiar todos os brasileiros de vários segmentos profissionais e celebridades que se destacam no mundo. Ela já é cidadã britânica, 12 anos na Europa, já trabalhou com limpeza, com agência, já enfrentou muitos obstáculos, dificuldades, mas nem por isso deixou de perseverar e fazer valer o seu talento, principalmente para valorizar o talento, o profissionalismo de profissionais de várias áreas brasileiros no mundo. Este é o nome de hoje do nosso podcast, Kathleen Ribeiro. Você vai ter muito que aprender, muito que somar aí na sua vida, acompanhando a gente aqui no Pod Mara. E desde já, se inscreve, dá o seu like, compartilha e nunca desista dos seus sonhos, porque essa brasileira é um exemplo disso. Kathleen Ribeiro, que já se encontra aqui nos estúdios da Connection. E eu participei da 7ª edição da maior premiação da Europa, que prestigia brasileiros que se destacam no mundo. E logo, logo irá acontecer a 8ª. E quem sabe você, que é um grande vencedor, esteja nessa premiação. Seja muito bem-vinda, Kathleen Ribeiro. Prazer estar te recebendo. Uma honra, uma honra. Estar aqui hoje com você. Muito feliz de você ter feito parte da minha história, da nossa história, da história de diversos outros brasileiros que venceram, de ter recebido você no Top of Mind Internacional, que foi um A 7ª grande edição, sucesso, foi uma edição bombástica, que né? teve a participação do Oscar Magrini, Sim, Oscar Magrini, o Canal Hipócritas, Ricardo Ricardo Ventura, Ventura. Thaís Partaminhã. Exatamente. Mas hoje vamos falar de Kathleen Ribeiro. Quem é Kathleen Ribeiro? Hoje não parece, mas você tem qual idade? Hoje 37, eu eu já tenho sei. 37 anos, uma menina sonhadora, de uma família muito humilde, que não tinha muitas perspectivas, mas eu sempre tive um sonho, que era ter e vencer e ter mais do que aquilo que a vida podia me oferecer naquele momento. Uhum. Então eu acreditei que eu era capaz de lutar e vencer pelos objetivos que eu tinha, porque os meus sonhos eram muito grandes por uma criança pequena de um bairro pobre do Rio Grande do Sul. Então, por isso eu falo hoje, nunca desista dos seus sonhos, porque com perseverança, lutando todo dia, se aprimorando naquilo que você faz, é possível sim vencer. Você é administradora, você é empresária, você é jornalista. Hoje, inclusive, nós vamos mostrar também aqui uma entrevista que ela fez com o DJ Alok, Sim. aonde ela, com a sua sensibilidade, tirou uma declaração bombástica do Alok, que por um momento ele achou que era ateu. Temos muito a falar com Kathleen Ribeiro. Bem, mas você já trabalhou, já fez trabalhos também esporádicos na Record, na Globo. E como foi esse start para ir para fora? Você já tinha ido antes? Não, na verdade eu fui em 2008, eu fui fazer um intercâmbio cultural de 5 meses, voltei e sempre fiquei com aquele gostinho de quero mais, né, de poder vivenciar aquilo de novo, mas não tinha, naquela época não era o tempo certo. Tudo existe um tempo Então certo. você ficou lá uns 6 meses. É, Faz quase 6 meses. E daí eu Uhum. voltei para o Rio Grande do Sul, né, dei continuidade aos trabalhos que eu vinha fazendo, artísticos também, e foi em 2011 que surgiu uma oportunidade, juntamente com uma amiga, de Hum. São Paulo, inclusive, de ir para Londres. E eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Ela queria uma companhia para ela ir.
Eu falei: "Eu vou com você. Eu Uhum. conheço Londres, eu vou com você". Mas a gente conversando, você compartilhou comigo algo assim, que você depois que fez o intercâmbio por um tempo, que você até lutou também para se manter lá, Sim, você foi muito trabalhou como difícil. babysitter, Babysitter. como babá, Uhum. e aí você voltou. Quando você Sim. voltou, que você estava transitando entre a Record e a Globo, você sofreu um acidente. Sofri um acidente em gravação. Foi, assim, uma situação bem inusitada, porque não é uma situação comum de acontecer. Na hora do gravando, um carro em alta velocidade subiu a calçada e me atingiu. E eu E rompi o ligamento do joelho direito e tive que me abster das gravações, tive e que voltar para o Rio Grande do Sul e inviabilizou por quase 2 anos tudo aquilo que eu vinha lutando para conquistar. e é isso que eu admiro nessa mulher que a Uhum. gente está hoje aqui entrevistando, porque ela me contou com riqueza de detalhes a história. E veja bem, ela sai e vai para o centro, né, artístico, que é o Rio de Janeiro. E ali algo inesperado, trágico acontece, um acidente. Falou: "Eu tenho que voltar". Aí o que é que ela podia fazer? "Poxa, vou desistir". Não, ela falou: "Eu vou voar mais alto. Eu vou", ó, me arrepiei, É. "eu vou para a Europa". Aí quando você foi fácil? Não foi fácil, foi muito difícil. E quando tudo parece estar perdido, eu acredito que eu sou como uma fênix, eu me reinventei. Falei: "Não, eu não vou desistir. Não vai ser agora, não vai ser um acidente que vai fazer eu desistir dos meus sonhos. Eu simplesmente vou aprimorar aquilo que eu já sonhava em fazer. Vou voltar para o exterior e vou começar a vida do zero lá". Não foi fácil. Claro que não foi fácil. A vida no exterior é a terra que filho chora e mãe não vê. É muito difícil. Então eu cheguei lá e trabalhei como todo brasileiro imigrante legal trabalha, porque quando eu cheguei lá eu tinha 6 meses de visto, né, até eu conseguir, me legalizar. Eu estava legal, mas estava com um visto de turismo, né, não poderia de fato estar trabalhando, né, mas eu precisava trabalhar para me manter. Uhum, Então fui fazer limpeza, né, fui trabalhar de limpeza, peguei rotas de limpeza, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, eu aprendi a fazer, porque eu acredito que você pode fazer tudo, e tudo que você quiser fazer. E aquilo eu precisava fazer, mas eu tinha que fazer com excelência, porque eu precisava do trabalho. Aliás, tudo que você faz Faz é com muito excelência, obrigada. tá, porque a gente está falando o comecinho da história. É, E quando você estava nesse período ali de limpeza, tá, que você ainda não tinha os seus carros, as suas condições financeiras que você tem hoje, conta algo assim que te marcou, que doeu. a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu não sabia porque Londres é muito difícil você pegar o metrô. Tem muitas conexões, é gigante, são quase 10 linhas para você fazer troca de estações, e eu não sabia, eu não falava nem inglês, e também não sabia como andar. Eu lembro que eu sentei na calçada e eu chorei. Chorei tanto, Mara, tanto, tanto. Com o mapinha do trem na mão, olhando, orei, pedi para Deus: "Deus, me ajuda, seja o que Deus quiser". Me levantei, sequei as lágrimas e disse: "Vamos lá, E vamos tentar". conseguiu. Consegui, E a amiga que consegui. foi com você, Ela permaneceu lá? voltou. Não, ela voltou, eu acredito que 1 mês depois. Uau! Sim, e eu fiquei. Imagino, né. É. E você já conhecia muitas pessoas Não, lá? eu fiz poucas amizades quando eu cheguei, e foram através dessas amizades que eu acabei ficando. Uhum. Né, então, Deus coloca anjos na vida da gente, anjos, pessoas que nos ajudam a superar aqueles momentos difíceis. Às vezes as pessoas até nem permanecem na nossa vida, mas elas nos ajudaram por um determinado momento Muito a bem. gente conseguir E outras. além de ser essa pessoa profissionalmente, sabe, admirável, é um ser humano, sabe, iluminado. E aí você me relatou que você trabalhou um tempo em uma agência Sim, de sim, viagem, e ali isso. você já veio com as suas ideias Ali revolucionárias. foi ali que eu comecei a trabalhar com a comunidade brasileira, a conhecer os brasileiros, a montar os primeiros grupos de brasileiros para fazer excursões, para conhecer e desbravar a costa da Inglaterra. Então ali eu comecei na agência de viagem a fazer conexões. E essas conexões eu trago até hoje, eu trouxe para a vida, porque muitas dessas pessoas depois se tornaram meus clientes na minha empresa de marketing, né, com a revista, enfim, e estão comigo até hoje. Estão aí os contatos, as redes sociais, tá, das empresas, da Kathleen,
e entre a clientela tem escritórios de contabilidade, clínicas de estética, eh, escritores, Sim, restaurantes, profissionais da área de medicina, de profissionais de outras áreas também. Eu tive a oportunidade de estar vendo a grandiosidade que se tornou o seu trabalho, que a gente está colocando aqui a trajetória, tá. E eu quero, antes de continuar a nossa conversa, pedir para você compartilhar, essa entrevista, essa conversa, bate-papo, para de repente alguém que sonha ir para o exterior, alguém que você conhece que está lá no exterior, porque a internet nos dá essa dimensão de estar falando com o mundo, falando com todos, e sobre tudo, né. E vamos falar como é que você conheceu o seu esposo, o Vinícius? bom, foram há 5 anos atrás, eu conheci ele num restaurante, fazia 2 semanas que ele havia chegado na Inglaterra, também sem nenhum contato, sem conhecer ninguém, ele foi com a cara e com a coragem para tentar uma vida nova, e eu conheci ele, ele me pediu algumas informações, né, porque eu já conhecia muita gente, e aí a gente começou uma amizade e depois se tornou num relacionamento. E eu vejo que vocês são super família com o Somos. Fruto, com a Pietra. Sim. O Vinícius, ele é muito mais do que meu marido, ele é meu braço direito. Ele que me ajuda em tudo que eu preciso para a empresa, ele realmente comprou os meus sonhos e nós vivemos os nossos sonhos hoje. Isso que eu Uhum. posso dizer para você, porque ele me ajuda em tudo que eu preciso e ele se aperfeiçoou naquilo muitas vezes que ele não conhecia para nós montarmos uma empresa de marketing digital, vídeos, e criarmos uma estrutura também como a do Top of Mind. Então, agora, fazer o seguinte, Matheus, a gente tem outros vídeos aí falando sobre a revista Fama Magazine e sobre a maior premiação da Europa. E a gente vai exibir e eu quero que você conte pra gente a revista, quantas já foram publicadas, quais as personalidades que já fizeram matéria, clientes que você já tem, assim, uma aliança, que você fale da revista e da premiação. Claro. A premiação, então, eu idealizei em 2015, através de um sonho que eu tive, e foi muito importante, porque quando Deus nos dá a sabedoria e a direção, a gente tem que saber aproveitar, e eu realizei meu primeiro evento em 45 dias, para captação de patrocinadores, para todo mundo se inscrever para participar e vender os convites. Então foi bem legal. Hoje nós já estamos com mais de 1.200 profissionais premiados, mais de 5.000 participantes ao longo desses 7 para 8 anos. Então é um número considerável de pessoas que já se inscreveram para participar do evento. Hum. Todo ano são mais de 30 categorias de votação popular na Inglaterra, e dentre eles, os 5 finalistas mais votados recebem o prêmio. E também temos as categorias internacionais, que são os profissionais que vêm de diversos lugares do mundo para participar do prêmio. São profissionais que têm autoridade na sua área e vêm para receber um prêmio de prestígio lá na Inglaterra. Isso, pode repetir, Teteu, por favor, mais uma vez? Essa foi a atual, né, A porque sétima edição. a última não terá, terá a 8ª, a É, 9ª aqui, em Londres. E nesse ano eu sei que teve gente que foi do Japão. teve dos Estados Unidos, gente de toda a Europa, brasileiros que moram aqui. Uhum. Tivemos o Ricardo Ventura também, que foi palestrar Essa no nosso aqui, quem é essa evento. moça? Quem é esse rapaz? Esse é o Edu, ele é um comunicador digital lá, ele foi nosso mestre de cerimônias para abrir o evento, Hum. e também ele fez a parte de repórter do nosso evento, que a gente entrevista todos os vencedores. É porque você é a rainha do network, vamos combinar, né. Aí eu tive essa honra e quero continuar com essa parceria, inclusive ela já expressou o É, convite para o meu esposo, temos sim, claro. aí o Temos Ventura.
passou agora há pouco um dos nossos patrocinadores da Swiss Dental Service, que é uma empresa com dentistas de clínica dentária em toda a Europa, que é o Uhum. Gessalerias, que ele é um dos nossos apoiadores também ao prêmio. O rapaz que falou que ele era o motorista da empresa, lembra? Ah, como é o nome dele? Gessalerias. Gessé. Ele deu um testemunho falando: "Olha, eu sou o motorista da empresa", e É. depois ele contou a história, motorista porque ele segurava o volante, mas na verdade ele é o dono da empresa, Sim, e a sim. empresa dele é grandiosa, que É. gera um número muito grande de Ele, empregos. inclusive, leva brasileiros aqui, dentistas, né, para fazer aperfeiçoamento em Portugal, onde ele tem 9 clínicas, Uhum. e dá oportunidade para esses brasileiros que moram aqui e trabalhar em Portugal. Gente, deixa eu mostrar aqui o meu também, olha, Ai, que que eu lindo. acho lindo, e é com muita excelência, ela coloca o nome, a categoria de cada um homenageado, com essa águia que simboliza realmente o espírito que a gente tem que ter, o espírito de águia. Nós temos outro vídeo aí, Teteu, de de outras Ó, o situações. Renner Silva O Renê Silva que é ganhou o daqui. prêmio aqui, ele é de São Paulo, na verdade ele é de Belo Horizonte, mora aqui em São Paulo e ganhou o prêmio de maior palestrante do Brasil. Uhum. E ele vem trazendo isso com muita excelência em palestras incríveis de transformação mesmo pessoal. Poxa, aí dá todo o know-how, né, Sim. você que tem aí, sua faculdade, sua pós-graduação, suas premiações, essas premiações fazem o quê? Fazem um renovo para a gente continuar voando, como aqui, ó, o símbolo do troféu é uma É. águia cada vez mais alto. Vamos falar da revista Fama Magazine e da maior premiação na Europa, prestigiando brasileiros que se destacam no mundo inteiro. Sim, é muito muito bacana, sabe, poder premiar, trabalhar com o sucesso das pessoas. Eu sempre falo que o meu sucesso vem do sucesso dos meus clientes. Eles fazem da minha empresa, do meu prêmio, do meu evento, um sucesso. Essa foi a última premiação na qual você participou, né, Mara? A Nossa sétima, 7ª edição. Nós trouxemos figuras ilustres, Ricardo Ventura, que é um querido que inclusive estava com você semana passada, isso. falando um pouquinho. E nós trouxemos, vários artistas nessa edição e desde 2019, os artistas vêm engajando cada vez mais na premiação para receber o prêmio, indo para o exterior. Esse artista inclusive passou na Globo, ele ganhou, ele entregou um quadro para Patrícia Poeta, Certo, a gente vai passar aqui, hein. é, e a Patrícia Poeta inclusive fez a menção para o Top of Mind, falando da premiação que foi feita na E Terra da e Rainha. e e hoje, que você é a rainha do network, né, Sim, com sua revista, você tem uma clientela de escritório de contabilidade, restaurantes, clínicas de estéticas, sim, profissionais de todas as áreas, e o evento só cresce, só. porque, eh, eu presenciei gente vindo dos Estados Unidos, do Japão. É muito legal esse network, essa conexão. Em 8 anos de história, nós já premiamos mais de 1.200 pessoas e foram Uau! mais de 5.000 participantes do prêmio, porque são 30 categorias locais de Londres, onde acontece uma votação popular e os 5 mais votados vão para o evento ser prestigiados. E também temos a categoria internacional, onde diversas pessoas com autoridade no seu segmento vai para Londres para ser premiado em Londres. Então tem gente de todos os lugares do mundo, como você mesmo presenciou. Uhum. E então, olha, você que tem aí a sua faculdade, a sua pós-graduação, as suas premiações, esse prêmio que inclusive eu tenho o meu, gente, é muito simbólico. É uma águia, e essa águia tá lá, né. Tá lá, ela é na frente da London Eye. Aham. Nós até inclusive não sei se vai passar aqui, mas nós temos um vídeo mostrando a águia, a mesma águia segurando o mundo na frente da London Eye. Então nós nos inspiramos nos voos mais altos dos brasileiros conquistando o mundo, conquistando o seu lugar, e a águia é renascimento, empoderamento. Uhum. Então o Olha que lindo, prêmio, gente. sim, ele traz um empoderamento, uma autoridade
para a marca e para o negócio de qualquer pessoa. Então é muito importante, muitas vezes, se você ainda não participou, participar de um prêmio para isso, para engajar ainda mais na sua carreira, né? Eu acho que isso é muito bacana. Exemplo disso, nós temos o Renner, que é um dos nossos palestrantes que ganhou primeiro lugar de palestrante, melhor palestrante do Tá Brasil. convidado para vir aqui, hein, Olha, Renner? Renner, viu Olha só? aqui ele, tá vendo? Olha, ele é muito bacana. E os profissionais de lá da Europa? Esse Também, aqui, ó, o Gesselerias. Gessé, Nosso patrocinador da Swiss Dental Service, ele tem clínicas em Portugal e também em Londres, e em alguns outros lugares da Europa. E o cara é potência, também começou do zero e é tão lindo, gente, e porque olha, o tem que uma eu história. presenciei? Esse Renner, tá, ele começou agradecendo, tipo assim: "Olha, eu sou o motorista da O empresa". Gessé, Gesselerias. É, o Gessé. Gessé. Então, eu vim para cá, enfrentei as dificuldades do idioma, do clima, e hoje aí depois no final do testemunho dele, ele era um motorista, porque ele segurava o volante Da para empresa. comandar a grandiosa É, empresa, é o dono, era o era dono. o dono. E é muito legal no e Ao longo desse tempo, a gente uhum. vai trabalhando com inúmeras histórias de pessoas que começaram do zero e construíram um patrimônio incrível na Europa, né? E conquistaram o mundo, abriram empresas. Dentro dos nossos eventos, a gente tem testemunho de pessoas que fizeram conexões e abriram novas empresas. Porque, como é um network internacional, muitas vezes você encontra pessoas que está interessado no seu mesmo segmento. E consegue formar parcerias, porque muito mais que um evento de premiação, ele é um evento de networking, para você se mostrar, mostrar o seu produto. Olha, o É Podmara, isso. falando de tudo e com todos, falando com a rainha do network aí da Europa. Olha, gente, e ela também na revista Fama Magazine entrevistou várias celebridades, inclusive o Alok. Mas antes vamos ver o vídeo da Patrícia Poeta? Vamos. Vamos ver o vídeo da Patrícia Poeta, que menciona também essa premiação. Então, você que é um pintor, você que é um escritor, você que é um Repararam que o empresário, nosso você que. cenário Olha aí, está na vibração do ano novo? Olha só, tem tons dourados, prateados. lindo. Pois é, essas obras aí são do artista plástico Paulo Ricardo Que foi Campos. Ele é premiado natural no de Top of Cumbiara, Mind. interior de Goiás. O Paulo trabalha, gente, com pixels, esses quadradinhos, sabe, pequenos, que juntos vão formando um rosto, um animal, um objeto. E ele é tão talentoso que esse ano, pouco depois da rainha Elizabeth morrer, ele foi convidado para fazer uma homenagem póstuma à monarca. Olha que chique, gente. Uau. E olha só como é que ficou o quadro com pixels de ouro. Mostra, olha Inclusive, lá, ele pintou no pintando, palco do inclusive, ó. Top of Mind. Lindo, né? E com essa obra, o Paulo ganhou o prêmio Top of Mind e foi eleito artista do ano em Londres. Super merecido, né, gente? Que É uma bacana. honra ter as obras dele aqui no encontro essa semana. Aliás, eu também recebi aqui. Olha que obra maravilhosa. Olha isso, plateia. Essa sou eu, no caso. Uau. Então, ó, Paulo pintou, ficou linda a obra. Adorei, A amei, Patrícia é Paulo. maravilhosa. Paulo que tá visitando a gente Maravilhosa. também. Linda ela. Ó, Paulo, ganhei de muito presente querida. aqui, Paulo, representando maravilhoso, o que Lidiano. talento. plástico. Muito obrigada por estar visitando Incrível. aqui o encontro hoje. Ah, é viu, Paulo? isso, Prazerzão. Mara. Olha que Dois legal. presentes. Top of Mind conquistando o Visita a mundo. obra, parabéns pelo seu trabalho, E as obras realmente são lindas. eu me sinto cada vez mais honrada, prestigiada de ver o sucesso dos meus convidados a participar do prêmio. Olha, e tá aqui os contatos, o e-mail, para você que tá vendo o nosso Podmar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, tá? Se você tem essa história que realmente merece ser, celebrada, premiada, essa premiação, vai fazer toda a diferença na sua essência, tá? Vai renovar até mesmo para você novos voos alcançar. E eu quero porque você tem, assim, um network mesmo, você literalmente é a rainha do network, e você tem a revista. Sim. E na revista você, pega depoimentos muito fortes e me chamou muita atenção do depoimento do Alok, onde você conseguiu tirar dele algo muito forte. Vamos ver, Teteu? Tudo isso, que era popularidade, reconhecimento, bens materiais e tal. Só que eu comecei a me sentir muito vazio, porque, tipo, se aquele era o sucesso da vida, se aquele era o sentido da vida, pra mim a vida não teria mais sentido algum.
E Porque você chegou no nível que você porque eu alcançou cheguei aonde as tudo. pessoas falam que era onde deveria alcançar. E quando você vem de uma origem na qual você não tem isso, obviamente você luta muito para conseguir. Então, assim, eu venho de uma família que não tinha essas condições. Então, eu falei, cara, eu vou conseguir ir lá para conseguir vencer na vida. Só que eu venci muito rápido. Isso eu tô falando que eu já tava com 24 anos. O que acontece é que eu me sentia num vazio existencial que para mim eu comecei a entrar num ciclo, assim, num espiral depressivo mesmo. E questionando também muito em relação a Deus, assim, sabe? Tipo, eu não acreditava. Eu era uma pessoa Você se que considerava ateu. me considerava ateu, muito pro lugar da razão, assim, sempre querendo ser muito. É, Rápida, né? sim. Resumindo, um vazio. Um vazio. Eles... É incrível a história do Alok, porque ele reencontrou Deus numa missão na África do Fraternidade Sem Fronteiras, que ele é padrinho do Fraternidade há mais de 10 anos, e nós somos padrinhos do Fraternidade lá na Inglaterra, que eles têm um braço, que é o Fraternity Without Borders, que é a mesma ONG que o Alok é o padrinho. Então, nós trabalhamos em prol dessa ONG, e foi lá que ele descobriu que Deus existia. A história dele que ele conta é uma história de um testemunho muito incrível, que ele chegou para uma senhora que ela estava sem comer há muitos dias, uma senhora bem idosa já, e ela estava com um lenço amarrado na cintura. E ele perguntou para ela por que aquele lenço. E ela disse que era para não sentir fome. E quando ele chegou e ela disse muito obrigada por ter vindo, ele disse, mas por que a senhora é feliz? Por que a senhora me trata bem? Ela disse, porque você é a resposta das minhas orações, então Deus existe. Uau, Então uau. ele disse que naquele momento ele viu que a vida dele tinha muito, não tinha significado até ali, até aquele momento. De Uhum. ver que com as pessoas que com muito pouco elas tinham muito mais de Deus e muito mais felicidade que talvez ele que tinha tudo. Muito Maravilhoso, forte. maravilhoso. Olha, Kathleen, eu quero que você, aqui, ó, convide, tá? Aos vencedores, as vencedoras, assim como você, estarem nessa premiação. E os que realmente já galgaram e os que estão aí, quem sabe às vezes, não superando um acidente, que nem você teve, mas esse acidente fez você voltar para o Rio Grande do Sul, mas falou: "Não vou voltar mais para o Rio, agora eu vou para a Europa". De repente um que está ali lutando, mas fala: "Meu Deus, como é que eu vou chegar aqui, pegar esse metrô?". Eu tive o problema do frio, né, eu já contei isso. Então que você fale e anime a todos estarem vivendo esse momento que eu vivi com você lá na Europa. Bom, eu acho que a importância do reconhecimento é grandiosa na vida de qualquer pessoa, porque muitas vezes a pessoa não sabe se ela está no caminho certo, e quando ela recebe uma premiação dessa, muitas vezes ela está pensando em desistir. E aquilo vem de encontro com ela para trazer ânimo, para trazer reconhecimento de uma estrada, de uma jornada, de uma história que ela teve e que ela merece ser reconhecida. Aquela história merece ser contada. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, os brasileiros que moram fora do Brasil e também no Brasil também. E para vencer não é fácil. Então, você que tem uma história de inspiração, você pode ser também inspiração para outras pessoas. Então, nós temos uma equipe que ela avalia histórias. Então, se você acha que a sua empresa chegou ao nível de um patamar de reconhecimento que você merece, aquela história merece ser reconhecida e você quer ganhar mais autoridade para você, para sua imagem, para sua empresa, o prêmio Top of Mind International pode trazer isso de benefício para você, tanto para aumentar a sua clientela, para aumentar a sua visibilidade e o reconhecimento das pessoas para com o seu trabalho. Então, esse é o mais importante. O prêmio ele traz reconhecimento e nós trabalhamos com o reconhecimento do sucesso, porque o seu sucesso faz o nosso sucesso. Ai, maravilha. E esse ano acontece em outubro? Em outubro, nosso prêmio sempre acontece em outubro. Esse ano vai ser no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Então, nós teremos um evento bem legal, dia 12 e 13 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Agora, por favor, com a imagem da rainha do network, tá, Teteu? Vamos aqui pedindo para você compartilhar essa entrevista, para você que realmente quer se renovar. Você, olha, eu quero ganhar esse prêmio, eu mereço ganhar esse prêmio.
já se visualiza recebendo, porque foi algo muito incrível, gente, sabe? Eu já vivi muitos momentos incríveis na minha carreira, na minha vida, mas esse troféu é muito simbólico e a arte dele também é de uma sensibilidade, e a gente tem que ser águia. Águia, e aqui tem o globo, ó. Eu gosto aqui do Connection Studio, que tem esse globo, né, Teteu? Então, por quê? Porque esse mundo é pouco pra gente, É verdade. Eu não sou a é? prova viva disso, né, que saí de uma família humilde. Hoje, o evento é reconhecido mundialmente por brasileiros que moram tanto aqui no Brasil como fora, né, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E cada vez mais, quando a gente trabalha com excelência, vem muitas outras oportunidades, e através do prêmio também me surgiu uma outra oportunidade, que era criar a minha própria linha de joias, da Ah, isso, da olha Joias que eu estou Forever, que a usando. Mara, inclusive, está usando, eu Olha, também está usando, uma sim. parceria A aqui, ó. Joias Forever é uma parceria que deu super certo, eles me convidaram para ter a minha própria coleção, que inspira o sucesso, que mostra para as empreendedoras que é possível sim, vencer, e é o círculo do sucesso. Então, a minha coleção hoje, assinada por mim, por Kathleen Ribeiro, chama-se Círculo do Sucesso, das Joias Forever. Então, para mim, isso hoje representa muito do que eu passei, do que eu vivi, e hoje a gente ter uma própria linha de joias representando o prêmio e as empreendedoras que venceram, as pessoas que vêm se destacando, que venceram, é muito importante. Então, quem ainda não conhece, também sigam a página das Joias Forever, que ela representa um pouquinho de nós também, mulheres que estamos aqui lutando pelo nosso espaço. Nossa coleção do Círculo do Sucesso vai ser lançada em abril deste ano, em Maravilha, Londres. parabéns, muito obrigada, muito obrigada. Vai valer muito a pena você se unir a Kathleen e toda a sua equipe grandiosa para alcançar, galgar novos voos. E esse foi mais um Pod Mara. Obrigada, viu? Você, Obrigada, é um Vinícius, a prazer. Sandra, a Pietra, sua família, sua equipe toda maravilhosa lá de Londres, que recebe a gente. Um beijo, Thaís. Um beijo para Thaís, um beijo para Tanise, que é a minha assessora aqui, que é um dos braços direitos, que inclusive ela trabalhou comigo no Rio de Janeiro, lá há 15 anos atrás, quando eu comecei. Então, hoje ela é minha assessora aqui no Rio Grande do Sul. Um beijo para Thaís também, que faz o nosso evento acontecer ainda mais também lá nos Estados Unidos, né, nos conectando a pessoas, que nós vamos alcançar voos mais altos esse ano. Nós vamos para os Estados Unidos, e também aqui no Brasil vai ter um grande E vai evento. ter uma conexão do Podmara junto com o podcast da rainha do network da Europa e do mundo. E para a gente estar aqui, ó. O mundo é Juntos. pequeno para É gente. Tenho verdade. certeza que você gostou desse podcast. Então compartilha, dá um like, tá? E o nosso Podmara é feito diretamente aqui do Connection Studio. E se você quer fazer o seu podcast, meu amor, só não se comunica quem não quer. E como já dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica se estrubica, tá bom? Então, aqui no Connection Studio está à sua disposição para você se comunicar para o público que você quer alcançar. E nos vemos aqui no Pod. Posso falar? Pode, Mara.